Eu era jovem quando começou na cidade. Eu não entendi a palavra no início. Eu tive que pedir auxílio dos mais velhos para me explicarem o que significava essa palavra. E quando eu entendi o significado dela, ela se plantou no meu coração de uma maneira que eu nunca esqueci. E eu espero que aconteça o mesmo com vocês. Amém? A palavra se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de... Eu marquei alguns versículos diferentes aqui. Eu vou lendo para os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, amém. Se não, eu vou lendo aqui, está escrito na Bíblia, vocês podem vir para lá, tá? Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade, a liderança da mocidade, por terem coragem de me colocar aqui, que é o pastor, porque eu gosto de ensinar. Então, como eu aprendi algo sobre essa palavra, eu gostaria de dividir com os irmãos e ensiná-los também. Eu não sei pregar, eu sei ensinar. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu li essa palavra e eu confesso que eu não entendi nada dela. Porque ela é uma palavra um pouquinho difícil, ela tem palavras que são complicadas e você não vai entender de primeira. O livro de Hebreus não tem um autor. Não se sabe quem é o autor. Muitas pessoas atribuem que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, assim como as cartas, mas outros acreditam que não, pelo tipo de linguagem ser um pouco diferente. Não sabemos, é mistério, vamos saber quando estivermos na glória com Deus, aí a gente pergunta, quem escreveu Hebreus? O livro de Hebreus conta a história do povo escolhido de Deus. Conta a história do povo que foi separado para ser diferente, mas que mesmo em meio a tanta bênção, se perdeu na incredulidade, se perdeu na apostasia, se perdeu na idolatria e por muitas vezes teve que ser chamado à lucidez por Deus. Porque muitas vezes, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo aqui na presença dEle, sentindo e vendo as maravilhas que o Senhor faz no nosso meio, muitas vezes nós caímos em incredulidade, nós duvidamos. Muitas vezes alguém profetiza, não, você vai ter a tua casa própria. Você pensa, será? Já duvidou. Se Deus falou que você vai ter a tua casa própria, você levanta a mão e agradece e fala, eu creio em nome de Jesus. Ué, o Senhor é poderoso para abrir mares, o que é uma casa para Ele? A mesma coisa, a idolatria. O povo de Israel, o qual foi escrito essa história, era um povo que em nenhum momento acreditou somente no nosso Deus. E era o povo escolhido. Imagine. Um povo que crê num só Deus é monoteísta. Um povo que tem vários deuses é politeísta. Os gregos lá tinham vários deuses e são politeístas. O povo de Israel é classificado como enoteísta. Por quê? Eles tinham um Deus acima de todos, mas eles, no momento de fragilidade, sempre recorriam à idolatria de pequenos deuses. Mesmo adorando ao Deus eterno, aquele que criou todas as coisas, em algum momento eles perdiam o compasso e davam uma passadinha na deusa Será. Davam uma passadinha em Baal. Porque eles não eram um povo constante na presença de Deus. Lendo todo o Antigo Testamento, você vai ver quantas vezes o Senhor teve que levantar povos, porque era o Senhor que levantava povos, nações, para pelejarem contra Israel, para diminuírem seu território, para mostrar para esse povo que era Deus que guiava o povo, porque o povo começava a se engrandecer, um rei se esquecia de Deus e o povo caía na idolatria, e levantavam altares para outros deuses e esqueciam as maravilhas que o Senhor tinha feito. O livro de Hebreus começa no capítulo 1 falando que Cristo
é diferente dos anjos. Eles nos mostram aqui, o escritor de Hebreus fala no primeiro capítulo inteiro sobre a superioridade de Cristo e a diferença dele com os anjos. Porque às vezes as pessoas confundem e idolatram qualquer coisa. As pessoas esquecem que Jesus está acima de tudo, não existe nada parecido com ele. Então, o escritor vai lá e fala, não, existem os anjos, eles são maravilhosos, eles são mensageiros, eles são poderosos. Miguel desceu, expulsou o diabo, mas poderoso é Deus. E só Ele. Não existe nada que se compare ao poderio do nosso Deus, a majestade, a grandeza dele. Ele é o único e não existe nada comparado a ele. E se nós entendermos isso, era sobre isso que o escritor estava tentando falar. Porque contando a história dos hebreus, ele tenta relembrar que o povo, mesmo sabendo que Deus era poderoso, o povo acabava se esquecendo. Porque nós, querendo ou não, nós somos pessoas de mente curta, né? Nós somos a tipologia de Israel hoje na igreja, né? Nós somos o povo escolhido. Mas muitas vezes nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Nós colocamos medida no nosso Deus. Nós queremos colocar o Senhor dentro de uma caixa e dizer o poder de Deus vai até aquela caixa ali só. Fora dela ele não pode. A gente não entende que o nosso Deus não pode ser medido. Que a nossa mente não alcança a grandeza dele. E que nós não conseguimos colocar um tamanho no poder que ele tem de fazer na nossa vida. O Senhor fala que você vai ser conhecido no mundo todo, você vai ser conhecido no mundo todo. Não importa a maneira, ele vai fazer. Porque ele usa coisas loucas para confundir sábias. O Senhor usa aquele que não é para fazer ser, para mostrar para o povo que ele pode fazer. Ele traz pessoas do mundo, pessoas presas em vícios, pessoas acorrentadas pelo diabo, para vir para o altar e pregar o nome dele, porque ele pode. Senão ele escolhia pessoas em faculdade, levantava pessoas cultas, cheias de conhecimento, só para dividir conhecimento. Não, ele quer dividir testemunho de vida. Porque eu sou testemunho de vida. Um dia eu caminhei lá fora da presença dele, esqueci as grandezas que ele tinha, as coisas que ele tinha preparado para mim. Tropecei, caí, mas pela misericórdia dele, hoje em dia ele me sustenta. De pé eu não fico, porque é a mão dele que me mantém. Sozinhos nós não conseguimos, mas o Senhor sempre tem uma maneira de nos sustentar, de nos manter. Não importa quantas vezes nós desacreditamos, nós nos esquecemos, nós o abandonamos. O Senhor nos prometeu em Hebreus 12 que de maneira alguma Ele nos deixaria, nunca jamais Ele nos abandonaria. E as promessas do Senhor se cumprem todos os dias. O capítulo 2 fala sobre como Jesus se fez carne e cumpriu nele tudo aquilo que nós precisávamos. O povo de Israel sacrificava com carneiros, o povo sacrificava com pombinhos, um negócio lá, matava o bichinho, o pecado foi pro bichinho, o bichinho morreu. Só que chegou um tempo que o povo pecava tanto, que era tanto animal morto, que a palavra diz que o Senhor se enojou. Porque o povo já pecava pensando assim, não, eu vou sair, eu vou adulterar e amanhã eu mato o boi. Eu vou sair, eu vou ali, vou curtir, vou fazer o que é errado, mato 2 pombos e tá tudo numa boa. O Senhor disse que eu só tinha que espiar meu pecado. No início era isso, mas houve um tempo em que esse sacrifício não foi o suficiente. Porque o povo continuava pecando e se afastando da presença de Deus. E as leis não foram suficientes para segurar o povo na presença. Então, Jesus teve que vir, se fazer carne, chorar, sofrer, passar por todos os sofrimentos que nós nem conseguimos imaginar. Porque todas as vezes, eu não sei como os irmãos veem, mas todas as vezes que eu leio sobre a crucificação de Jesus, eu choro. Porque eu imagino que deve ter sido muito pior. 1000 vezes pior. Porque nós, quando somos culpados, a gente pensa, nossa mãe vem bater na gente, a gente não quer apanhar, mesmo sabendo que fez errado. Imagina você aceitar o pecado de todos sobre os seus ombros. Imagina você receber algo que você não merece, e mesmo assim você dizer, não, eu vou cumprir, porque eles precisam de salvação. Mesmo nós que nem tínhamos pecado ainda, o Senhor sabia que pecaríamos e que precisávamos da misericórdia dele. E que em algum momento nós dobraríamos o nosso joelho e a gente ia precisar do perdão instantâneo dele. E por isso ele cumpriu tudo na carne dele, ele não deixou nada para a imaginação das pessoas. Ele fez milagres, ele fez prodígios, ele caminhou para a crucificação com as próprias pernas, ele não precisou de ninguém para carregar ele, porque ele escolheu aquilo.
e ele entregou o corpo dele em sacrifício. Mudo, ele não reclamou, em nenhum momento ele pestanejou. E houve certo momento ali em que ele estava carregando todos os nossos pecados. Imagina a enormidade disso. Imagina sentir o pecado, não só os seus, mas o de todos. Não era só o da congregação do literário, não era só do campo da Assembleia de Paranaguá. Era o pecado de todos, do mundo todo. Imagina o peso disso para ele carregar, sendo que ele nos criou para sermos perfeitos. Quando ele nos fez, ele se alegrou e disse que éramos algo bom. Ele não nos criou para sermos maus. Nós escolhemos a maldade. Ele não nos criou para sofrermos. Nós escolhemos o sofrimento. Eva escolheu passar pelas dores do parto a partir do momento que ela escolheu dar ouvidos para a serpente e não obedecer a Deus. A nossa desobediência é a nossa escolha todos os dias. Quando somos jovens, nós temos tudo muito à flor da pele. A gente acha que se não tiver o que a gente quer na hora que a gente quer, não vai acontecer mais. Aquela oportunidade vai passar, não vai voltar. Então você acaba fazendo as coisas erradas e desobedecendo a Deus pelo teu próprio orgulho, pela tua própria vaidade. Escolhemos fazer aquilo que não agrada a Deus, escolhemos não entender o sacrifício dele pela nossa desobediência. O inimigo pode soprar, o inimigo pode colocar armadilhas no nosso caminho, mas muitas pessoas, eu vejo muito isso dentro da igreja, a pessoa falar assim, profetizar para mim, é laço para tua vida, sai que isso aí, Deus não está se agradando, muda esse caminho aí, e a pessoa seguir pelo mesmo caminho que estava. Se Deus te avisou, por que você não dá ouvidos? E às vezes não precisa ninguém profetizar para você. Se você dobrar o teu joelho ou se você abrir a Bíblia, é canal direto com Deus. A palavra diz que nós não precisamos mais esperar um profeta vir dizer que nós estamos fazendo errado. Nós sabemos, e muitas vezes não é necessário nem você abrir a Bíblia. Você sabe que está fazendo errado quando você faz. Você entende, porque o Espírito que habita em nós, ele sabe e ele fala. Ele te faz sentir. Agora, você dá ouvidos? É bom dar ouvidos? É bom renunciar àquilo que a nossa carne gosta? Não é bom, não é fácil, mas é o melhor. Porque o Senhor sempre quer o melhor pra gente. Mesmo quando a gente não entende o que o Senhor quer, mesmo quando a gente não tem que entender. É isso que a gente sempre bate com Deus, não é? Senhor, por que isso? Não tem que ter um porquê, se não é, não é. Se o outro pode, você não pode, se contente com o que você não pode. Porque se Deus tem que trabalhar na vida de cada um, se o Senhor falou que você não pode, obedeça. Se o outro está fazendo e está podendo, uma hora o Senhor vai me repreender, porque o Senhor enxerga todas as coisas. Nada fica oculto diante do Senhor. Se Ele vai repreender ou não, cabe ao Senhor. Agora, o que o Senhor disse para você fazer, você tem que fazer. Porque daí Ele falou para você fazer. E se você não faz, você é desobediente. E a partir do momento em que você desobedece a Deus, você já está pecando. O terceiro capítulo de Hebreus mostra sobre as consequências da incredulidade do povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido, foi separado, passou por um tempo em cativeiro e foi liberto. Lá no início de Êxodo, o Senhor levantou um libertador. Alguém que ia levar o povo de Israel, alguém que ia legislar o povo. E essa pessoa foi Moisés. Dizem que foi o homem mais manso que caminhou sobre a terra. Tinha que ter muita paciência, porque o povo era muito tribulado. Meu Deus do céu. O povo, a cada 5 minutos, estava reclamando. E isso é da nossa natureza, né? A cada 5 minutos reclamar e perguntar por que Deus. Isso é muito, muito comum para todos. Mas o Senhor levanta Moisés e entrega esse trabalho para Moisés, e Moisés começa a caminhar com o povo. E quando o povo vai em direção à terra prometida, o povo, em vez de olhar para a terra prometida, o povo olha para trás e pensa que no Egito ser escravizado era melhor. Era mais fácil do que caminhar pelo deserto. Mesmo com a nuvem sobre a cabeça, mesmo com a coluna de fogo, mesmo com as roupas que não se rasgavam, mesmo com o maná caindo do céu, mesmo com o mar vermelho se abrindo, o povo ainda era incrédulo. Ainda escolhia questionar Deus. Senhor, cadê a água? Senhor, cadê o pão? Cadê a comida? Se Deus abriu o mar, fazer cair maná do céu é o que para ele?
Se o Senhor prometeu que no final daquelas maravilhas ia ter uma terra prometida, por que desacreditar? E quando foram, mesmo entrando na terra, ainda assim escolheram, não vamos lá porque a terra é de gigante, porque a terra vai ser difícil, não é melhor de ficar, vamos voltar para o deserto. Ué? Se o Senhor disse que iam tomar posse, o Senhor vai fazer tomar posse. O nosso Deus não mente. E a vontade dele é totalmente diferente da nossa. Às vezes nós não entendemos como algo pode ser possível. Às vezes é impossível aos nossos olhos. Mas é totalmente possível para Deus, porque o que é impossível para Ele? Essa palavra não existe para Ele. Ele nos criou do pó. Isso é impossível para a ciência, não é? As pessoas que pensam, que usam a mentalidade, pensam, não, é impossível ser criado do pó. Fomos. É impossível criar o mundo em 6 dias, descansar no 7º. Aconteceu, olha que beleza. É muito mais fácil do que acreditar que nós viemos de peixes, de macacos e de outras coisas muito mais mirabolantes, né? Acreditar que existe um Deus poderoso que nos criou a feitura dele, imagem e semelhança, e nos colocou num jardim maravilhoso para que fôssemos felizes, é muito mais fácil de acreditar. Eu, pelo menos, creio. Eu creio que o Senhor escolheu esse povo para ser um modelo para as outras nações. Mas eles não conseguiram ser. Porque a cada momento, mesmo se vestindo de maneira diferente, eles permitiram que no meio deles se infiltrasse a mentira, se infiltrasse os outros deuses, a maneira que as outras pessoas tinham dos povos ao redor, eles trouxeram para eles. E por isso, todas as vezes que Deus falava, eles acreditavam. E com isso atrasaram a sua promessa e uma geração inteira teve que morrer no deserto. Imagina você ter a promessa de Deus, não, quando você sair daqui, você vai para a glória. E você não poder ver a tua promessa cumprida porque você desacreditou por um momento. Como deve ser triste isso, né? Só contemplar e não poder pisar naquilo que o Senhor separou para nós. Até Moisés, coitado. Até Moisés que estava lá carregando o povo, que legislou o povo por anos. Não pisou na terra prometida em vida. Não viu a promessa dele ser cumprida por um momento em que ele perdeu a paciência. Porque é difícil. É difícil ser pastor. É difícil estar à frente de um trabalho. Com o quê? 100 membros. Imagina o tamanho daquela nação e daquele povo. Imagina o tamanho da murmuração. Imagina o tamanho do incômodo que era para um homem só aguentar. E era com ele que Deus falava face a face. Era para ele que Deus dava as instruções. Então ele tinha que aguentar o peso do que Deus colocou nos ombros dele. Nós também somos assim. Às vezes o Senhor fala assim, não, você vai pregar. Não, Senhor, eu não vou pregar. Não, você vai. Se o Senhor falou, Ele vai te capacitar. Ele vai fazer você aguentar o peso que é a palavra dele, que é levar o evangelho dele. Toma posse, vai. Se o Senhor falou, você vai louvar, você vai louvar. Às vezes não vai ser com uma voz bonita, não vai ser do jeito que as pessoas querem, mas você está louvando para Deus, não está louvando para os homens. O que nós entregamos aqui não é para as pessoas que estão aqui. Nós entregamos diretamente para Deus. Se Ele está recebendo, melhor. Os outros vão só aproveitar o que nós estamos entregando. Antigamente se faziam sacrifícios com animais. Hoje nós entregamos o sacrifício vivo. Nós trazemos a nossa adoração à casa do Senhor e entregamos ela em forma de louvor. Porque nós devemos ser gratos todos os dias, não é? Nossa vida é motivo de gratidão. Nossa saúde é motivo de gratidão. A vida dos nossos filhos é motivo de gratidão. O privilégio de podermos estarmos aqui reunidos neste lugar com os nossos irmãos é motivo de gratidão. Porque muitas pessoas não têm esse privilégio. Muitas pessoas estão hospitalizadas. Muitas pessoas morreram sem salvação. Muitas pessoas estão aí aprisionadas pelo inimigo em meio a drogas e sofrimento. Enquanto nós temos aqui o privilégio de poder adorar Ele na beleza da sua santidade. Isso é motivo para glorificar o mundo inteiro, para glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Eu sinto uma alegria tão grande e uma tristeza tão grande quando não venho muito para a igreja. Vocês não sabem, eu moro um pouco longe. É difícil manter uma constância de vir todo o culto. E quando eu não venho, eu fico pensando, estou meio desviada já. Faltou um culto, faltou 2, está desviado. Porque é uma saudade. E quando você vem para casa do Senhor, você sente uma alegria e você pensa assim, era isso que faltava. Durante o dia a dia era essa alegria que estava faltando. Às vezes a gente não entende quando está fora. Mas quando você adentra esse lugar e você sente o mover, o agir de Deus, você entende. Era isso que faltava na minha vida. Quando eu era jovem,
eu li a palavra. Eu li algumas vezes a Bíblia, né? Porque na igreja que eu cresci, a minha família é adventista, então lá todo ano você faz o ano bíblico, desde criança. O jovem leu a Bíblia toda lá várias vezes. É normal para eles. Só que tem coisas que eu não entendia. Eu li, passei, li, por quê? Porque a Bíblia não é para ser lida. Ela não é um livro qualquer. Se você meditar num versículo todos os dias você vai ter um entendimento diferente do mesmo versículo. Porque a palavra é viva, não é para ser lida, é para ser meditada. Davi disse que nós deveríamos meditar nela de dia e de noite. Então ela não é para ser lida de qualquer maneira. Quando você olha para ela, quando você abre a Bíblia, é o Senhor falando diretamente com você. Então você tem que ter esse entendimento. Pedir o auxílio do Espírito Santo. Ó Senhor, abre a minha mente ao conhecimento, me mostra aquilo que o Senhor quer falar comigo. E através de uma palavra, mesmo que você abra em qualquer lugar da Bíblia, vai ter uma promessa, vai ter uma resposta, vai ter uma solução para o teu problema. Porque esse é o manual que Deus nos deixou. É aquilo que nós devemos seguir. Nós devemos entender que cada versículo, cada capítulo aqui é para o nosso entendimento, é para o nosso aprendizado, é para a nossa repreensão, porque a palavra nos confronta, a palavra nos leva à reflexão. A palavra que eu trouxe hoje sobre Hebreus 6 é para a nossa reflexão, porque quando o autor diz que nós crucificamos o Senhor todas as vezes que saímos da presença dele, isso é algo muito forte. Você pensar que Jesus passou por tudo aquilo e você coloca ele na mesma situação pela tua escolha, isso é muito triste. Eu não entendi o poder que essa palavra tinha, mas quando eu cresci e eu perguntei para minha tia, ela falou assim: olha, o que diz ali é que todas as vezes que você deixa a presença de Deus é como se você crucificasse ele de novo. Imagina que dor. Imagina que triste isso. Porque a gente só deixa a presença de Deus pelo nosso prazer. Porque se você fizer as coisas direito, você vai continuar na presença de Deus para sempre. Quando você sai é porque você quer fazer alguma coisa fora daquilo que Deus tem para a tua vida. E você escolhe levar Jesus ao mesmo lugar que ele estava naquela cruz, ao mesmo sofrimento pelas tuas escolhas. Como é triste isso, né? Porque a palavra diz que as pessoas foram iluminadas. Você é iluminado. A palavra diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para a nossa vida. Então, ela nos ilumina. Se você foi iluminado, se você é participante do Espírito Santo, se você veio aqui, porque muitos aqui vieram aqui, né? Aqui nesse altar, você levantou a tua mão e você falou: eu quero aceitar esse Deus na minha vida. Eu quero viver para esse Deus, eu quero morrer para mim. Ou você se reconciliou e falou assim: não, eu quero voltar a ter aquele relacionamento que eu tinha com Deus. Você é participante do Espírito Santo. Ele vive em você. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. E se você der as costas para isso e levar Jesus àquela mesma situação, quão triste isso é. Quão mal isso é da sua parte. Porque é escolha nossa fazer isso. Viver na presença de Deus é uma escolha nossa. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, mas a misericórdia dele é tão grande que ele nos dá a escolha. Imagina, quando nada mais tem escolha, nem os anjos têm escolha, eles não têm livre-arbítrio, nós temos. Nós temos escolha de ir pelo lado direito, pelo lado esquerdo, de ver na presença dele, ou viver acorrentados no mundo pelo inimigo. Nós escolhemos. O Senhor se entristece? Se entristece. Ele nos criou para sermos felizes, para resplandecermos, para sermos luz neste mundo. Mas se nós desejarmos ser trevas, Ele entende, porque Ele é um Deus perfeito, Ele é maravilhoso, e o amor dele transcende qualquer coisa. Mas quando nós escolhemos, nós temos que entender que cada escolha tem uma consequência. Quando você é separado, quando você é escolhido para viver uma vida, desde o teu nascimento ou na tua juventude, o Senhor te se mostra com as suas promessas, você tem que entender que todas as vezes que se você desviar dessa promessa, vai ter uma consequência. Sansão foi separado mesmo antes de nascer. O anjo desceu e falou com a mãe dele e falou: ele vai ser separado, ele é nazireu.
Ele é separado do Senhor. Ele não pode tocar em morto, ele não vai poder passar navalha pelo cabelo dele, ele não vai poder tomar bebida forte, ele vai ter que ser um exemplo. Deus levantou ele como juiz em Israel. Ele foi um juiz que infelizmente desobedeceu ao conselho dos pais e por isso errou. Escolheu com os olhos aquela que devia ser sua companheira e não com a direção de Deus. Porque muitas vezes quando a gente é jovem, a gente gosta de ver pela nossa vista e não pela fé. A gente olha, deseja e pega. E é aí que está o erro. Você desejou, pegou, se você não perguntar para Deus, sempre vai ser um problema. Em tudo que nós fazemos, nós devemos saber a vontade de Deus primeiro. Em tudo, em cada coisa. Mesmo na nossa juventude, mesmo na nossa meninice, mesmo quando você é criança. Você é ensinado e você deve fazer isso. Você deve perguntar primeiro para Deus: Senhor, é da tua vontade? É do teu agrado? O Senhor está feliz com isso? Eu posso fazer? Porque se eu posso fazer, a gente pode todas as coisas. Paulo não disse que todas as coisas não são lícitas? Mas também disse, e as pessoas esquecem, que nem todas nos convém. Se nem todas nos convém, você tem que pedir permissão de Deus, porque é Ele que manda na nossa vida. Quando você escolheu aceitar Ele, se reconciliar com Ele, viver para Ele, você vive para Ele, não para você. Então por que você deseja, vai e pega? Sansão olhou a mulher, achou ela bela, beleza, é do nosso povo? Não é do nosso povo, eu quero do mesmo jeito. A mãe e o pai falaram: não, escolha alguém do nosso povo, dentro da nossa nação, alguém que tem os mesmos costumes que nós. Ele falou: não, eu quero ela. Primeiro erro, primeiro mandamento com promessa da Bíblia: honra teu pai e tua mãe. Se o teu pai e tua mãe disseram que não é bom para você, não faça. São eles que sabem melhor para a tua vida depois de Deus, além de Deus, não é? Porque foram eles que te criaram. Eles te criaram com amor. Você acha que eles querem o que para a tua vida? Além de bênção. Eles querem que você sofra, se entristecendo, sendo levado a cometer erros por escolher algo que não agrada a Deus? Claro que não. Eles querem que você tenha o melhor dessa terra. Então quando eles falaram assim para Sansão: não vai, escolhe alguém aqui do nosso meio, ele falou: não, eu vou. Ali ele estava por conta própria. Ali ele escolheu fora da vontade dos pais, fora da vontade de Deus. E o resultado dele foi ter que se sacrificar como o último desejo dele, porque ele foi aprisionado, ele foi feito de chacota, ele foi torturado. A Bíblia diz que ele teve os seus olhos perfurados, ele foi humilhado diante do templo dos filisteus. O Senhor nos criou para ser humilhados diante do Deus dos outros? Claro que não. O Senhor nos criou para a gente ser sapato de ninguém. O Senhor nos criou e nos fez uma promessa. E Ele todos os dias cumpre, mas se você não cumprir, se você se desviar da promessa, o resultado da tua desobediência vai ter uma consequência. Não importa se o pecado foi com intenção, foi premeditado, pecado é pecado e todo pecado tem uma consequência. Ele era separado? Era. Foi escolhido? Foi. Mas teve que passar pela humilhação e pelo sofrimento como consequência daquilo que ele cobiçou e escolheu. Porque aquilo que os nossos olhos cobiçam, a gente acaba pagando. Porque se você contempla algo pelos olhos da fé, se você busca, não, eu quero uma namorada. Não, você tem que falar: eu quero uma namorada. Falar: Senhor, é da tua vontade que eu namore agora? É muito mais fácil para a sua vida, vai ter muito menos consequência. Agora se falar assim: eu quero uma namorada, não, eu vou orar com a minha namorada, orou 5 minutos, Deus não respondeu, não, é um sim do Senhor, e vai fazer a tua vontade, você vai sofrer a consequência. Se você pegou e olhou com os olhos e nem orou e já falou: não, com essa eu vou casar, e você casou, aí depois que você tiver uma mulher atribulada dentro da tua casa, aí você não me venha reclamar para Deus, porque foi você que escolheu. O que os teus olhos olharam e desejaram é escolha tua. Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor estava ali. Onde Deus estava nesse momento? Contemplando e falando: não vai dar certo, filho, não vai dar certo. Mas Ele permite, porque o livre-arbítrio é teu, a escolha é tua. Você pode fazer aquilo que você quer. Só que daí depois não adianta você pegar, olhar para o céu, como muitas pessoas fazem: Senhor, por que essa mulher, meu Deus? Não foi você que escolheu? Oh Senhor, meu Deus, meu marido, olha, uma treva. Foi você que escolheu. Você olhou, quis e agora é treva.
Quando teve a oportunidade lá de escolher a luz, lá você quis a treva e daí a culpa é de Deus? Claro que não. Escolha a luz, ué. Quando você tiver a oportunidade de escolher, sempre pergunte para Deus. Mesmo que seja uma bênção maravilhosa. Senhor, é um emprego, paga milhares de reais, Pai. É uma bênção. Senhor, é da tua vontade que eu ganhe tudo isso? Porque às vezes não é. Sabia? Tem pessoas que não podem ganhar um salário muito alto que não desvia. Exatamente. Tem pessoas que não podem ter um carro, desvia. Comprei um carro, agora não preciso mais de Deus. Agora eu estou motorizado, agora eu vou onde eu quero. Não preciso mais de Deus para me guiar. De bicicleta, estava lá orando todo dia. Lá. Senhor, me dá um carro, Pai, Senhor, me dá um carro para fazer a tua obra. Comprou o carro, lascou-se tudo. Você acha que Deus não sabia? Quem deu o carro foi o diabo. Deus não deu. Mas a gente faz o quê? A gente pega tudo que a gente ganha e não pergunta assim, Senhor, ou agradece, ou pergunta para Deus antes. Senhor, é da tua vontade que eu tenha um carro, é da tua vontade que eu tenha uma moto, é da tua vontade que eu ganhe tanto, que eu vá para tal lugar, é da tua vontade que eu me mude, é da tua vontade que eu saia dessa congregação e vá para outra. Porque muita gente sai da congregação, vai para a congregação, não, eu vou já está errado. Você não vai para lugar nenhum, cara. Se você vive para Deus, como é que eu vou? Não, se você vai, a direção de Deus é o Senhor me mandou. Aí a palavra está certa. Agora se você fala, eu vou, acabou-se. Já não tem mais Deus na equação, daí se der errado, é consequência tua. Do teu eu vou. Aí depois não adianta olhar para o céu e falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor vai falar também, não sei. Volta para onde você estava. Porque foi lá que eu te coloquei. O Senhor sabe o lugar de cada um. Tem gente que está na Assembleia de Deus e não quer usar saia e fala assim, não, porque na bola de neve pode fazer tatuagem. Porque na bola de neve eu posso usar calça. Se o Senhor mandou você usar saia e está na Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus e use saia, criatura. É muito melhor você usar saia, você renunciar a alguma coisa que você gostava, do que você passar pela tristeza de ser acorrentado pelo inimigo e as consequências da tua desobediência. Às vezes é um preço pequeno a pagar que nós achamos que é enorme, mas não é. Preço caro pagou Jesus, que morreu numa cruz por nós. Ele pagou um preço caro. O nosso barato é só obedecer. Por que tanta dificuldade de obedecer? A gente sabe o que é certo e o que é errado. E às vezes ora pelo errado ainda. Senhor, é da tua vontade que eu vá para a bola de neve. Deus nem responde. Deus nem responde. Se Deus te chamou no lugar, vai para aquele lugar. Se o Senhor te chamou na quadrangular, na Altamura, na MD, onde o Senhor te chamou, você tem que ser bênção. Se você tá, não é nossa roupa que define o que nós temos com Deus. Você é uma bênção de calça, de saia, de vestido, de bermuda. Não importa, você tem que ser bênção. O que nós resplandecemos não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas alguns precisam de uma doutrina diferente. Alguns precisam de um quebrantamento diferente. Por isso Deus chama e pede mais. Porque o Senhor está preparando para algo diferente. Não significa que seja menos ou mais que os outros, mas é diferente. Se o Senhor te chamou e pediu para você renunciar a tal coisa, renuncia. Porque o teu chamado é diferente. Ah, mas ela pode ir de calça para a igreja. Ela pode. O chamado dela é diferente. Às vezes de calça ela é uma bênção, ora o dia inteiro. Você de saia não ora em 5 minutos. O Senhor quer que nós renunciemos aquilo que nos faz feliz. E às vezes para a gente trocar de roupa é muito difícil. E às vezes o Senhor nos pega nisso. Não significa que seja errado usar calça, não significa que seja errado usar bermuda, não. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Se nós entendermos isso, muitos serão chamados de maneira diferente. Muitos fizeram as coisas diante de Deus, muitos sacerdotes, alguns. Jeremias chora até hoje no céu porque ele não pôde casar. Muitos sacerdotes, profetas foram levantados e podiam casar. Jeremias falou, não, você não vai, e ele lamentou, lá tem lamentações dele, não. Por quê? Porque o Senhor falou, você não. Não, mas Isaías pode, você não. Não, mas o outro pode, você não. Você não. Ué, é difícil entender? Às vezes o Senhor fala comigo e eu falo, Senhor, por que eu? Porque sim. E você fica pensando, né? A gente não quer entender o agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não quer entender porque o Senhor nos chamou para isso ou para aquilo. Mas a vontade dele é sempre boa.
Se Ele pede para renunciar, renuncia. Se Ele pede para você parar, para. Se Ele pede para você esperar, espera. Esperar em Deus é tão melhor. Você vai receber tanto mais do Senhor. E entender que Deus tem muito mais preparado para nós do que aquilo que nós conseguimos contemplar é muito melhor. Debater com Deus não é vantagem, porque você sabe que no final das contas a vontade do Senhor vai ser cumprida. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nada foge ao controle dele. As pessoas olham para a pandemia e pensam, meu Deus, tudo fugiu do controle. Claro que não, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está ali, mantendo tudo, mas Ele precisava de um despertamento do povo, nem que fosse de máscara, viessem orar e buscar a presença dele, porque o povo estava disperso, estava vindo para a igreja para bonito, mas no meio da doença não tem nada melhor do que uma doença no meio do povo, que daí o povo clama, o povo ora, o povo chora, porque daí o povo tem medo de morrer. É incrível como a gente tem medo de morrer, né? Vê uma pandemia, vê a pessoa lá, a pessoa passar álcool em gel pelo corpo inteiro, tem medo de morrer. Mas não tem medo da desobediência. E não sabe que se você desobedecer, você vai morrer do mesmo jeito. E daí não vai voltar. Se você morrer em desobediência, você não vai ter vida eterna. Agora, se você morrer obedecendo, você vai para a glória. Aí é vantagem, aí é ganho. Imagina a alegria de Paulo quando ele falou assim, não, eu vou morrer. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Porque eu guardei a fé, eu vou para a glória. Acabou-se, estava feliz. Você acha que ele estava triste? Nada, estava conformado. Porque ele sabia para onde ir, ele sabia o que Deus pediu para ele, ele fez tudo certinho que Deus pediu para ele. A partir do momento que ele teve um encontro com Deus naquele caminho, ele nunca mais retrocedeu, nunca mais olhou para trás. O autor de Hebreus diz que o povo, desse versículo aqui, olha para trás. O povo aqui crucifica Jesus novamente. Por quê? Porque ao invés de se manter firme na promessa, olha para trás. Quer voltar ao que fazia. Quer voltar aos manjares que recebia do inimigo. Porque não consegue manter uma intimidade com Deus real. Porque quando você tem uma intimidade com Deus, você morre de medo de aceitar os manjares do inimigo. Se você tem vida, se você tem um altar consertado dentro da tua casa, se você tem a palavra, se você tem oração, você morre de medo de cair no laço do inimigo. Se você cai porque você quer, porque você não tem um relacionamento real com Deus. Porque aqueles que conhecem, aqueles que têm uma intimidade real com Deus, eles não conseguem se afastar da presença. Mesmo que saiam por algum momento, você vai sentir diferente lá fora. Você vai para algum lugar, você vai olhar, meu lugar não é aqui. O Espírito Santo vai dizer, teu lugar não é aqui. Volta. Volta lá, pede perdão que eu vou aceitar, volta lá. E você volta, porque você sabe que teu lugar não é lá. Mas se você mantém desobediência e teima em fazer aquilo que não agrada o Senhor e sair da presença dele, aí você está por sua conta e risco, fazendo o que não agrada ao Senhor. Eu acho que o meu tempo já deu. Perdão, pastor. E eu nem entrei no capítulo. Amém. Eu agradeço os irmãos por estarem. Espero que essa palavra tenha falado com os irmãos assim como falou comigo. Tenha levado os irmãos à reflexão, a se examinar. Porque é uma palavra muito boa que fala na Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. A gente não tem que fazer isso só na Santa Ceia, a gente tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias, quando você dobrar o teu joelho, você tem que olhar para o Senhor e pensar, Pai, hoje eu te desagradei. Eu não vou fazer mais isso, mas eu peço perdão neste momento. Todos os dias a gente tem que examinar o nosso interior e limpar aquela amargurinha que entrou no nosso coração ou aquele pensamento mau que o inimigo colocou na nossa mente. Todos os dias a gente tem que meditar na palavra para que ela nos convença e nos faça sermos melhores. Todos os dias nós temos que buscar no Espírito Santo intimidade para que quando Ele fale, nós reconheçamos a voz do nosso pastor. Para que nós reconheçamos que é o Senhor falando conosco, para que não vivamos de engano. Toda palavra que está na Bíblia é boa, é perfeita para nos ajudar. Se tem dúvida, busca na Bíblia. Se tem dúvida, ora. Antes de fazer qualquer coisa, ora. Busque em Deus a resposta. Porque Ele vai te dar a melhor opção. Sempre existe uma opção com Deus e ela é sempre melhor do que tudo para a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.